Olá! Hoje a gente vai tratar das medidas de biossegurança para o controle da doença Covid-19 nos ambientes de trabalho. Eu sou Priscila Macedo, falo em nome da equipe da Sala de Situação do Comitê Estadual de Emergência em Saúde Pública da CESAP. Por que essa temática de biossegurança agora no ambiente de trabalho? Temática essa que não é novidade para ninguém, a gente vem falando disso de forma bem rotineira, desde março não se ouve falar em outra coisa do que do controle da Covid, mas lembrando que a gente agora vive um novo cenário. A gente vem retomando as atividades econômicas no estado, a gente vem agora retomando algumas atividades que foram paralisadas durante a pandemia, nesses 4 a 5 meses, e por que neste momento, inclusive, é tão importante a gente aplicar as medidas de biossegurança, principalmente agora neste novo cenário. Lembrando que este é o mesmo cenário de 30 de janeiro de 2020, quando a Organização Mundial de Saúde declarou o surto do novo coronavírus e o constituiu, inclusive, como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Por que isso é importante? Na verdade, é o mais alto nível de alerta da organização, como uma organização de saúde, e, inclusive, esse alerta buscou aprimorar a coordenação, a cooperação e a solidariedade entre os continentes, entre os países, para interromper a propagação do vírus. A gente está falando aqui de um contexto de uma pandemia que atingiu todos os continentes. Hoje a gente não tem uma cidade, praticamente sequer, um estado, nenhum outro um país que a gente tenha informações de que não há um cenário de Covid, que não conviva e que aí esteja com os desafios de controle da Covid. Outra coisa que nos chama a importância é a questão da saúde pública. A gente está falando de uma emergência de saúde pública. E aí, só reforçando com vocês, na hora que eu estou usando a minha máscara de proteção, eu estou usando a máscara para proteger o outro de mim. Sou eu que posso expelir gotículas, sou eu que posso expelir saliva, que pode contaminar o outro. Então, o que a saúde pública nos traz informação? Eu preciso cuidar da saúde do outro e, consequentemente, esse outro precisa cuidar da minha saúde. E a gente está falando aí de um ambiente de coletividade. A gente agora está num outro cenário da doença que nos fez refletir e pensar muito a respeito de que eu preciso cuidar do meu próximo, né? Eu preciso estar mais atento à saúde do próximo. Não adianta só eu me colocar numa bolha, estar trancado na minha casa, proteger o meu filho, proteger o meu marido, proteger a minha mãe. E aí, no momento que eu faço isso, eu estou protegendo, eu estou cumprindo a questão de isolamento social, mas eu também preciso estar atento, principalmente nesse novo cenário agora de retomada das atividades, que eu preciso cuidar do outro, o outro precisa cuidar de mim, para que eu também não traga agora a Covid-19 para o meu ambiente da minha casa. Nesse cenário, inclusive, que as crianças ainda estão longe das escolas, os idosos ainda têm ainda a preconização de se manterem em casa. Trazendo um pouco para o nosso cenário Bahia, a gente falou de um cenário do mundo da pandemia. Aqui é um retrato, na verdade, do que hoje está posto para qualquer pessoa ter acesso através do portal da Transparência Bahia, que vai nos dizer dados referente ao total de casos confirmados que a gente tem, bem como o total de óbitos, o total de curados, a taxa de ocupação de leitos. É o mesmo cenário que vocês, quando ligarem a TV mais tarde, vão ter acesso. Só lembrando, na verdade, porque eu já vi muita gente, inclusive, falar: ah, mas esses dados mesmo são reais, isso existe, será que não há manipulação de dados para dizer que está tudo bem? Esse é o cenário que a gente existe hoje, que a gente, na verdade, está transparente e acessível para qualquer pessoa. A gente tem hoje um total de mais de 175 mil casos confirmados, sejam por teste rápido, sejam por critérios laboratoriais e seja inclusive pelo critério clínico epidemiológico. Mas um dado que nos chama a atenção e que nos deixa muito esperançosos é que, de um total de mais de 175 mil casos confirmados, a gente tem quase 160 mil curados, né? O que é um alento para o nosso coração, principalmente para a gente que está nessa linha de frente, que não paramos um dia sequer desde março no combate e no controle da Covid. A gente tem um total de óbito de mais de 3.600 pessoas, infelizmente,
E um outro dado que nos chama a atenção desse painel é a taxa de ocupação de leitos. Essa taxa está dividida tanto em leitos de enfermaria, que a gente chama de leitos clínicos, que estão internados pacientes com a menor gravidade, e a taxa de ocupação de leitos de UTI. E a taxa de ocupação de leitos de UTI, inclusive, nos dá um dado importante e tem sido utilizado como um balizador, como uma ferramenta importante, principalmente agora nesse momento de retomada da economia, quando a gente percebe o cenário que a gente está na Bahia. Se é um momento, inclusive, de recuar, se é um momento de avançar nas outras fases, inclusive. Hoje a gente vivencia uma taxa de 67% de ocupação em leitos adultos, 54% em leitos pediátricos, e a gente aqui tem uma taxa de 45% de enfermaria adulto e 54% de enfermaria pediátrica. O que é que na verdade ainda nos traz ainda de informação? A gente ainda pode acompanhar os casos da COVID por tipo, seja um tipo por faixa etária, seja um tipo de por sexo ou inclusive por macro-região do estado. Vamos começar por faixa etária. A gente aqui percebe a estratificação por idade. A gente tem pessoas com menores de 1 ano, a gente tem inclusive aqui nessa faixa etária bebês recém-nascidos, por exemplo. A gente tem crianças de 1 a 4 anos e crianças de 5 a 9 anos. O que a gente percebe nessas 3 faixas etárias aqui é que há uma proporção menor de infectados, aqui das crianças, comparados a outros grupos de a outras faixas etárias, a outros grupos aqui de idade. Mas o que a gente traz é o seguinte: a doença ela atinge em criança? Sim, ela atinge criança. Muito diferente, inclusive, do que a gente inicialmente tinha pensado, que criança não pega Covid. Criança pega Covid sim, inclusive pode ser um vetor da doença para os mais velhos. Muitas das crianças nesse momento agora da pandemia, inclusive dos pais e das mães que precisam sair para trabalhar, deixam com os avós ou deixam inclusive com outras pessoas mais velhas, e aí a criança pode ser este vetor para esse idoso, para essa pessoa mais velha que está em casa, inclusive, e que tem um potencial de desenvolver gravidade da doença se acometido pela doença. Outro dado que chama a atenção da gente quando fala de faixa etária é que se a gente perceber, e aqui muito da gente está nessa faixazinha aqui, as pessoas de 30 a 39 anos, de 40 a 49 anos, são hoje os mais acometidos pela doença. Aí se pergunta por quê? Por que a gente vem tanto preconizando que idoso precisa ficar em casa, que criança precisa ficar em casa, quando na verdade as pessoas de meia idade são as mais atingidas? A gente está aqui falando de 2 grupos de riscos diferentes. Existe o grupo de risco de vulnerabilidade para pegar a doença, que é a pessoa, na verdade, são as pessoas com a faixa etária economicamente ativa, que tem saído às ruas todos os dias para trabalhar, E a gente tem falado aqui de um grupo de risco de pessoas de maior idade, que são menos acometidas, graças a Deus, mas têm um potencial de desenvolver formas graves da doença, seja porque estão acometidos por outras doenças, inclusive já é hipertenso, já é diabético, ou até pela própria idade, que já não tem a mesma resposta do que um indivíduo jovem, um indivíduo adulto jovem. Outro dado que nos traz informação a respeito da questão da COVID por tipo é por sexo. E aí a gente percebe que não tem muita diferença. Tanto homem quanto mulher, sexo masculino ou sexo feminino, ambos são atingidos pela doença de forma muito proporcional. Ou seja, a doença ela não escolhe se é criança, se é velho, se é jovem, se não é jovem, se é mulher ou se é homem. Uma outra distribuição que nos traz informações é a respeito da macro-região. A Bahia é um estado extremamente grande, com várias macro-regiões, foram divididas em 9 macro-regiões. Hoje o estado é dividido em 9 macro-regiões, por conta das suas densidade populacional, mas também pelas suas diferenças entre as regiões, E aí a gente percebe que a região leste, que é onde concentra a capital do estado, bem como a região metropolitana, ela hoje tem o maior número de pessoas infectadas, acometidas pela doença. E outras regiões que têm as suas menores proporções aqui. A gente ainda pode acompanhar os casos de COVID por município. Aqui a gente fez um retrato do município de Salvador, se na capital do estado, mas vocês podem ter informação de qualquer outro município.
A gente tem 417 municípios, a Bahia é um estado extremamente grande, do tamanho, por exemplo, de um país como a França, o que nos traz ainda mais desafios na hora da gente pensar saúde para 9 macro-regiões que são muito distintas, inclusive, de uma da outra, e para tanta gente. E aqui a gente tem um total de casos confirmados, a gente tem um total de casos ativos, total de óbitos, a gente tem todas as informações referentes ao município de Salvador, como poderia ser para qualquer outro, né? Inclusive da questão da curva, eu consigo acompanhar. Se a gente está em uma curva ascendente, se a gente está na curva descendente, se a gente tem uma estabilidade no número de casos, né? A gente consegue identificar e visualizar aqui de melhor forma nos gráficos quando a gente tem acesso a essa tela, por exemplo. Então, Priscila, você já trouxe um pouco desse cenário, é muito daquilo que eu venho acompanhando nos jornais, na televisão, enfim, quando eu acesso a internet. Mas o que é essa Covid? É, os coronavírus, na verdade, é uma grande família de vírus que causam doenças que variam desde um resfriado comum a doenças, inclusive, mais graves. O coronavírus, inclusive, já causou a síndrome respiratória no Oriente Médio, né, que foi causado pelo MERS-CoV, e a síndrome respiratória aguda grave, o SARS-CoV. Agora, o que a gente vivencia é um cenário do novo coronavírus, por isso que a gente faz sempre a referência que ele é novo, porque ele, inclusive, é uma cepa que não tinha sido previamente identificada em humanos. O que é que a gente ainda sabe dessa família de vírus? Que eles são zoonóticos, ou seja, eles são transmitidos entre animais e pessoas, né? Aí a gente tem já investigações que nos trouxeram informações de como o SARS-CoV foi transmitido, por exemplo, de gatos para humanos, dos MERS-CoV, que foram de camelos, dromedários para humanos, mas aí a gente ainda tem algumas informações, e ainda não de forma tão precisa, para saber de fato qual foi este animal que foi que trouxe, na verdade, o novo coronavírus, né, que infectou um humano, e aí iniciou-se uma cadeia aí de infecção, de transmissão da doença. A doença ela é chamada da Covid-19, é uma doença causada pelo coronavírus. O vírus é o SARS-CoV-2 e é uma doença extremamente ainda nova, pouco conhecida, que a ciência, por mais que tenha avançado em muitos aspectos e tenha lutado muito diariamente, né, para identificar a doença, para saber o que é que ela causa no organismo, ela ainda é muito desconhecida. A gente tem desde um quadro clínico que pode variar de pessoas que não sentem absolutamente nada, que a gente chama de indivíduos assintomáticos, até quadros respiratórios muito graves. A própria Organização Mundial de Saúde trouxe dados importantes referentes ao COVID e traz a informação que a maioria dos pacientes com a COVID, cerca de 80%, isso a gente já sabe, a maioria podem ser assintomáticos. E cerca de 20% somente dos casos vão requerer um atendimento hospitalar, e desses 20%, a estimativa é de que 5% vai requerer um suporte ventilatório para tratamento de uma insuficiência respiratória. Quando a gente pensa, na verdade, que é 5%, a gente pode achar que é uma besteira, o que é 5%? Mas se a gente contar hoje, por exemplo, no Brasil, que a gente tem mais de 2,5 milhões de casos, 5% ele tem um número significativo, né? Se a gente pensar para o estado da Bahia, que a gente tem 157 mil casos, 5% 5% vão requerer um atendimento de um suporte ventilatório, de um leito de UTI, é extremamente importante e desafiador para a gente. Por isso que a gente tem pregado desde o início o distanciamento social. Lembrando que a gente está falando de uma doença que ela é pouco conhecida, ela é uma doença viral, que ela extremamente rápida se dissemina. Se a gente lembrar que a gente estava começando a ouvir falar de coronavírus em janeiro, lá na China, né, um continente muito afastado do nosso, por exemplo, e que março esse coronavírus mudou totalmente a nossa realidade, fez a gente ficar preso nas nossas casas, fez a gente ficar afastado dos nossos entes queridos, principalmente dos nossos avós, dos nossos pais. As crianças tiveram que sair bruscamente do seu convívio com outras crianças nas escolas. A gente, na verdade, teve que se adaptar a uma nova forma de fazer trabalho pelo teletrabalho ou home office. A gente percebe o quanto essa doença ela dissemina rápido, a gente não tem ainda nenhum tratamento específico para a doença, e principalmente um tratamento medicamentoso. Não existe hoje nenhum medicamento para tratar a COVID ou que previna a COVID. Então, a única forma que a gente tem hoje
e que a gente tanto preconiza e bate nessa tecla, mesmo nesse cenário que a gente tem vivenciado hoje, de um novo normal, é o distanciamento social, é se afastar das pessoas. Né? Hoje, o nosso cuidar é não abraçar. Né? A gente está cuidando do outro quando a gente não abraça, quando a gente não está expondo esse outro. A Organização Mundial de Saúde ela preconiza um distanciamento de 1,5 m. Óbvio que ninguém vai ficar com a régua medindo quanto está de distância de um e de outro, mas que nós sejamos sensatos e coerentes, né? E aí mantenhamos esse distanciamento. Principalmente quando a gente percebe alguns lugares, né? Como, por exemplo, shopping center, que são lugares fechados, que tem uma ventilação comprometida, ventilação natural, e não existe ventilação natural praticamente, a gente tem ali um sistema de refrigeramento, né, de ar, de refrigeração, seja no ambiente, por exemplo, de supermercado, enfim, a importância do distanciamento social. Por que é tão importante, Priscila, se distanciar? Poxa, eu já não aguento mais estar afastado do meu pai, queria tanto dar um abraço na minha avó. Né? A gente sabe também, dizendo para vocês aqui, a gente enquanto profissional de saúde também a gente tem sofrido um bocado, estamos nessa luta aqui desde março de forma ininterrupta, mas a gente vem lutando desde março, de todo esse tempo. Não é agora, na retomada das nossas vidas, né, a essa nova normalidade, que a gente vai vacilar e vai deixar, na verdade, tudo que a gente aprendeu, que a gente inclusive já incorporou ao nosso cotidiano, vai deixar agora de lado. Só para trazer para vocês essa ilustração aqui, ela mostra 3 indivíduos, 3 pessoas, pessoas essas inclusive que a gente percebe que o indivíduo A e o indivíduo B eles estão mais próximos, né? Que o indivíduo A, muito provavelmente ele espirrou, ele estava conversando perto, ele pode ter espirrado, ele pode ter tossido, e eu tenho o indivíduo C que está aqui mais distante, cumprindo a questão do distanciamento social. O que a gente sabe até o momento, mesmo que a gente saiba ainda pouco do vírus, é que ele se espalha principalmente de pessoa para pessoa. Né? E principalmente através de gotículas, de saliva, enfim, a gente entende isso. O indivíduo A, por exemplo, aqui, eu estou falando de um tempo zero. Tempo zero é aquele tempo imediatamente após o espirro ou após a tosse. O indivíduo B, ele está aqui recebendo, no mesmo tempo, gotas, né, de spray e respira essas partículas. Tanto respira, gente, como a gente pode perceber aqui. O indivíduo B, por exemplo, pode ser uma mulher com cabelo longo, então essas partículas de vírus, elas podem ficar presas no cabelo, elas podem ficar presas num brinco, por exemplo, em algum outro adorno que eu utilize, por exemplo, um colar grande, posso ficar preso na minha roupa, na minha farda, né? Enfim, além de eu estar respirando esta partícula, imediatamente aqui cair no meu canal respiratório ou mesmo entrar em contato com a saliva e aí ser um caminho já aberto para a COVID, para ela fazer festa no organismo da gente. Ainda é a mesma tela, só para lembrar para vocês, na verdade, que essas gotículas elas podem pousar na boca ou no nariz das pessoas próximas, serem inaladas e irem direto para os pulmões. Inclusive de pessoas que são assintomáticas, vários estudos sugerem que pessoas assintomáticas elas transmitem a doença, né? E aí ainda é mais grave porque se eu estou assintomático, muitas vezes eu não sei que estou com a doença, e aí eu posso estar conversando, eu posso estar próximo da pessoa, né? Pode ser exatamente aquele momento que eu estou retomando ao meu trabalho e eu estou morrendo de saudade daquele meu colega que eu queira dar um abraço, que eu queira conversar mais de perto, e é um momento inclusive de maior exposição. Nesse outro quadrado, e aí é importante vocês sempre trazerem a ideia do quadrado, de um ambiente fechado, como por exemplo uma sala de uma repartição pública, né, como um shopping center, por exemplo. No tempo 1, ou seja, passou-se um tempo entre um espirro ou a tosse do indivíduo A, o que é que a gente percebe nesse quadrado? Uma dispersão daquelas partículas, sejam vírus, sejam bactérias, sejam o que for. As partículas menores elas vão se dispersar no meio ambiente e as partículas maiores, aí, pela lei da própria gravidade, ela explica isso, elas vão cair e se depositar no solo, né, no chão. Tanto no chão quanto aqui, se por exemplo eu estiver falando de uma sala de trabalho. Eu posso estar aqui, por exemplo, atendendo algum indivíduo, atendendo algum cidadão,
E aqui, inclusive, eu posso ter mesa, posso ter uma cadeira, posso ter o meu celular, posso ter a minha garrafinha de água, por exemplo, e aqui serem superfícies, inclusive, que podem estar contaminadas. Por isso, a gente reforça tanto a importância também da higienização das superfícies, que a gente vai falar daqui a pouquinho com vocês. O que a gente percebe de diferença dessa figura da figura anterior? A gente percebe a exposição do indivíduo ser. Mesmo que ele esteja cumprindo aqui a questão do distanciamento social, né, dessa questão aqui de estar mais afastado dos indivíduos A e B, ele não está usando a máscara, então, de qualquer forma, também ele está exposto. Óbvio, com a máscara também ele estaria exposto, mas ele estaria, inclusive, melhor protegido. E aí, Priscila, quanto tempo eu sei que eu posso saber, na verdade, que eu peguei a doença, que essa doença, enfim, que eu tô sentindo uma dor de cabeça, eu tô com uma febrezinha, tô sentindo meu corpo mole, né? Se eu comecei que, na verdade, que eu estou com a Covid. O período de incubação, como a gente chama, que é o período entre a contaminação, você teve contato com o indivíduo contaminado e que começou a apresentar os primeiros sintomas, é de 3 a 5 dias em geral. Na maioria da população ela tem se colocado assim, mas é uma doença, inclusive, que ela pode se estender por até 14 dias. É só a gente lembrar, lá em março, no iniciozinho dessa pandemia aqui, mais vivenciada de perto, tanto no Brasil quanto na Bahia, a gente percebia que tinham pessoas que principalmente vinham de viagens internacionais, vinham de outros países. Essas pessoas elas tinham que ficar cumprindo um período de quarentena de 14 dias isolados. Pessoas, inclusive, essas que poderiam estar assintomáticas, sem sentir nenhum sintoma, mas elas tinham que cumprir um período de 14 dias de afastamento, que era um período exatamente para saber se a pessoa iria desenvolver a doença ou não. Então, quais são os sintomas da COVID, né? Quando é que eu sei que eu posso ser um suspeito da COVID? Só lembrando que a gente vai tratar aqui de sintomas que são sintomas, na verdade, muito inespecíficos de uma doença em si. São sintomas gripais, sintomas respiratórios, que podem estar presentes em outras doenças, que podem estar presentes, inclusive, numa gripe, num quadro de rinite, num quadro de sinusite, né? Por quê? O SARS-CoV-2, que é esse vírus que traz a COVID-19, é um vírus, na verdade, que ele se instala na orofaringe, que é um canal atrás da narina e entre a garganta, né? Por isso, inclusive, que ele traz tantos sintomas muito próximos, né? Que podem trazer coriza, pode trazer um arranhãozinho na garganta, pode trazer uma dor de garganta, pode trazer uma tosse seca. Tem pessoas, inclusive, relatando febre, às vezes febre de 1 ou 2 dias. Tem pessoas que, na verdade, só têm uma sensação de febre. Tem gente que apresenta principalmente as extremidades muito frias, mãos e pés frios e o restante do corpo um pouquinho mais quente. Tem muita gente apresentando dor de cabeça, né, principalmente uma dor de cabeça frontal, e outros sintomas gastrointestinais, principalmente a diarreia, que tem aí se apresentado, na verdade, na população. A gente tem ainda outros sintomas, como a falta de ar, as dores no corpo, um cansaço incomum. Eu ia da sala para a cozinha tranquilamente, andava tranquilamente e agora eu sinto um cansaço, estou sentindo uma diferença no meu corpo. Essa diferença no corpo da gente reflete muita coisa. Primeiro, porque vocês viram que os sintomas eles são muito inespecíficos, pode dizer assim, ó, se tem esse sintoma, tem a COVID, né? Segundo, porque na verdade eu conheço o meu corpo. A gente sabe quando o nosso corpo ele não está bem. A gente sabe quando, na verdade, uma dor de cabeça é uma dor de cabeça comum que eu tenho. Por exemplo, mulheres no período menstrual. De uma dor de cabeça que está sendo uma dor de cabeça diferente. Eu já tomei uns 2 analgésicos e a dor de cabeça ela persiste, né? Ela está querendo me avisar alguma coisa. O nosso corpo ele vai nos avisando de que algo não está bem. Para além disso, a gente tem uma característica que tem se mostrado de forma muito predominante e tem sido inclusive uma característica que muitos dos médicos eles têm se alertado até para trazer já um diagnóstico de COVID, que é uma súbita perda tanto de olfato quanto de paladar. Você simplesmente não sente mais o cheiro de nada, nem o gosto de nada. E aí a gente aconselha, inclusive, que caso você ache que está perdendo olfato, ache que está perdendo um paladar, principalmente olfato, tente cheirar coisas assim com um cheiro muito forte, muito característico, como, por exemplo, um pote de café.
como um perfume forte, né? Se você não conseguir sentir o cheiro dessas substâncias, é um sinal de alerta que o seu corpo está trazendo. E em formas mais graves, a gente tem ainda pessoas com grandes dificuldades respiratórias, que podem levar inclusive à hospitalização nas unidades de terapia intensiva ou até mesmo à morte. Doença essa, inclusive, que a gente tem percebido como ela se manifesta de forma tão diferente entre as pessoas. Eu posso morar com minha irmã apresentou uma dor de cabeça, apresentou uma febre, no outro dia fui eu que já estava apresentando dor de cabeça e febre, mas a minha já está diferente da dela, eu já comecei a apresentar diarreia, ela não teve, eu já estou com falta de ar e ela não teve. É uma doença que, em cada organismo, ela pode se manifestar de forma diferente. Ela pode ter uma gravidade diferente. Ela pode, inclusive, cursar de forma muito rápida, evoluir para óbito de forma muito rápida. Aqui eu deixo alerta para vocês, a gente tem o telecoronavírus, que é um serviço disponível através do asterisco 155, onde a gente tem médicos especialistas que podem tirar dúvidas de vocês. O serviço funciona das 7 às 19 horas. Vocês podem ligar de qualquer telefone. E aí, caso vocês apresentem algum desses sintomas, estejam na dúvida, meu Deus, eu não sei se é hora de ir para a unidade de saúde, se não é, as UPAs estão muito cheias, enfim, eu estou longe da minha casa, o que é que eu faço? Disca para o telecoronavírus, né, que vai ter uma equipe de médicos lá que pode te ajudar muito, principalmente para dizer assim, se é uma hora de ir para a unidade de saúde ou não. Mas só lembrando, a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe quando a gente não está bem. Qualquer sinal aí de alerta é importante a gente ficar atento a essas questões, principalmente para que a gente está falando aí de uma doença viral, eu posso estar no meu ambiente de trabalho e eu posso inclusive estar contaminando e transmitindo para outras pessoas. Nisso, é esse alerta importante que eu trouxe para vocês. A Covid ela é extremamente perigosa porque ela é muito contagiosa, né? Cada pessoa infectada, o que a literatura nos traz, é que ela contamina pelo menos 3 pessoas na ausência de medidas de proteção. Então, a ausência de medidas de proteção, principalmente aí do uso das máscaras faciais, né, além de higienização das mãos, do isolamento social. Alguém que está infectado, mas que não apresenta sintomas, ele pode infectar outras pessoas, que é o indivíduo que a gente chama de assintomático. Por mais que ele esteja tossindo menos, porque ele é assintomático, ele quase não está espirrando, ele não está com nenhuma outra queixa respiratória, mas é um indivíduo que ele pode estar falando, e aí ele pode estar, inclusive, liberando gotículas, por exemplo, no telefone, liberando gotículas próximo à minha mesa de trabalho, e aí depois eu toco com minha mão no mouse, num teclado, e aí depois eu coço o olho, né? E aí eu não higienizei a mão, e aí eu estou aí abrindo uma cadeia de transmissão daquele colega que não sabia, inclusive, que estava com a doença, e levar para mim, e aí ainda pior, eu levar para o ambiente da minha casa, inclusive, ambiente esse que eu tenho guardado durante todos esses meses, principalmente para quem tem filho pequeno aí, para quem tem idosos, né, para quem tem os pais mais velhos. Por isso que é tão importante a gente fortalecer as medidas de prevenção, principalmente agora nesse contexto que a gente tem retomado, né? A gente pode, inclusive, entrar numa esfera de que por que as coisas estão voltando ao novo normal, os shoppings estão reabrindo, os serviços estão voltando a funcionar, eu posso entrar numa questão de que está tudo sob controle, de que a doença tem mantida sob controle. Ela está sob controle neste momento, as autoridades, inclusive sanitárias, estão vigilantes, né, quanto a isso, quanto a todo o cenário epidemiológico, principalmente do estado, do município, mas em uma situação dessa que um ou outro deixa de cumprir determinada medida de precaução que a gente abre espaço para o coronavírus, na verdade, se alastrar e aí ganhar grandes proporções no nosso meio.